E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O semblante de Juan Pablo Vojvoda, ao deixar o gramado do Allianz Parque, dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. O treinador argentino do Santos observava um time que, apesar da derrota por 2-0 diante do Palmeiras, mostrará lampejos de resistência, um respiro de esperança no meio de uma tempestade que ameaça o orgulho alvinegro. Ele viu em seus jogadores, e, sobretudo, na ausência de Neymar, o reflexo de um clube que tenta se reerguer com coragem em meio ao desespero de uma temporada amarga. Para Vojvoda, o primeiro tempo diante do rival foi o retrato de um time disciplinado, ainda que limitado. Ele destacou o esforço coletivo, a postura defensiva sólida e as brechas de ousadia nas poucas vezes em que o Santos conseguiu tocar a bola com lucidez. Houve controle, houve entrega, e por alguns instantes tivemos o jogo em nossas mãos, refletiu o treinador, em tom sereno, porém consciente de que o adversário foi letal nas chances que teve. O nome de Vitor Roque, decisivo para o triunfo palmeirense, ainda ecoava na mente do comandante, como um lembrete cruel de que talento e efetividade ainda fazem diferença quando a corda está no pescoço. Mas, acima de tudo, a entrevista pós-jogo ganhou peso quando Vojvoda falou sobre Neymar. O craque, preservado por conta do gramado sintético, foi poupado com vistas à partida contra o Flamengo, marcada para o domingo, no Maracanã, um confronto que pode definir o destino do Santos no Brasileirão. O técnico não escondeu a esperança de ver o camisa 10 retomando o protagonismo e liderando o elenco na luta pela sobrevivência. Sabemos do que ele é capaz. Ele está se recuperando, se recondicionando e vai nos ajudar. Confiamos plenamente que o melhor Neymar ainda vai aparecer, afirmou com convicção, transmitindo ao torcedor a promessa de que o craque voltará não apenas para jogar, mas para inspirar. Nos bastidores, a expectativa é grande. Neymar tem treinado sob vigilância da comissão técnica, alternando sessões de intensidade com trabalhos de recuperação. O corpo técnico prefere a cautela, mas Vojvoda faz questão de ouvir o jogador antes de decidir. É uma conversa entre mim, minha equipe e ele. Neymar precisa sentir que está pronto. Quando isso acontecer, ele estará em campo, explicou o treinador, ressaltando o papel do atleta na condução emocional do grupo. O clima no CT Rei Pelé é de foco e união. Vojvoda tem repetido aos atletas que o Santos não pode se dar ao luxo de lamentar. Temos um grupo maduro, consciente do tamanho da responsabilidade. Cada um entende o que está em jogo. Representamos uma camisa que carrega história e milhões de vozes. E esses jogadores querem lutar até o último minuto, declarou, em tom firme, deixando claro que o time não desistirá enquanto houver chances. Nas entrelinhas, suas palavras soaram como um grito de resistência. O Santos vive dias de incerteza, e a sombra do rebaixamento paira pesada sobre a Vila Belmiro. Contudo, Vojvoda tenta transformar a pressão em combustível. Ele sabe que um elenco unido pode superar limitações técnicas, e aposta em nomes experientes para manter o equilíbrio emocional do grupo. Neymar, por sua vez, surge como símbolo de redenção, o ídolo que, mesmo poupado, não se escondeu. Contra o Fortaleza, foi o primeiro a se oferecer para ajudar, agora, contra o Flamengo, promete ser a alma de um time que luta não apenas por pontos, mas por dignidade. À medida que o confronto decisivo se aproxima, Vojvoda e seu elenco caminham sobre uma linha tênue entre o medo e a fé. O treinador carrega a esperança de que a volta de Neymar possa reacender a chama que parecia apagada. E, se depender do argentino, o Santos não vai sucumbir ao peso do momento. Ele acredita, e quer fazer o torcedor acreditar também, que a virada ainda é possível. Porque, em tempos de crise, a força de um clube não se mede apenas pelas vitórias, mas pela coragem de continuar lutando quando tudo parece perdido. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades.
Zé Rafael ergueu a voz como se puxasse o freio de mão de uma equipe que avança em falso. Ele não falou apenas para relatar um resultado, falou para acordar consciências, convocando jogadores, comissão e torcida a um esforço coletivo que não admite hesitação. A afirmação veio carregada de cobrança e esperança ao mesmo tempo, e soou como um aviso direto: enquanto houver competição, a entrega será exigida, porque o Santos, hoje, não negocia parcimônia emocional nem acomodação, precisa de empenho ininterrupto para escapar de um destino que ninguém deseja. Ao sair do Allianz Parque, após nova derrota por 2-0 diante de um adversário em alta, o meia sintetizou a pandemia de incerteza que assola o clube. Estamos em reconstrução, enfrentando circunstâncias que testam caráter, mas a rendição não pode ser um recurso. Tratou-se de uma fala que corta o ruído e devolve ao torcedor uma tarefa clara: acreditar não é detalhe, é estratégia. Em tom firme, Zé Rafael delineou o mapa imediato. O Santos termina 32 rodadas dentro do Z4, posição que impõe urgência máxima, e agora encara o Flamengo no domingo, no Maracanã, partida que se tornou ponto de inflexão na disputa pela permanência. Cada confronto daqui para frente, inclusive o duelo de recuperação contra o Palmeiras relativo à 13ª rodada, assume peso duplo, 3 pontos no caderno e um sopro de ânimo para a torcida. Ele reconheceu, sem rodeios, que muitos dos erros já cometidos já consumiram oportunidades. A autocrítica foi clara quando o meio-campista falou sobre pontos perdidos em casa. Essas falhas podem, eventualmente, tornar a caminhada mais áspera. Por isso o foco tem que ser inapelável nos jogos remanescentes, produzindo mais do que discursos, produzindo atos e comprometimento diário. No campo prático, Zé Rafael não só pediu união, ele descreveu o tipo de união necessária: presença ativa nos treinos, diálogo franco entre atletas e comissão técnica, liderança orgânica dos mais experientes e presença incessante da torcida como um fator psíquico capaz de mudar partidas. Tudo isso com a consciência de que o Campeonato Brasileiro é um campo hostil, onde qualquer adversário pode surpreender, e que o calendário e o calendário mental do elenco precisam ser geridos com disciplina. Ao mencionar que é um ano de reconstrução, o meio-campista indicou a necessidade de paciência tática, sim, mas também de passos urgentes e definidos. Arrumar as linhas, reduzir erros de passe, ajustar a proteção ao setor defensivo e exigir que a transição defensiva se torne rotina e não exceção, são ações que dependem de trabalho contínuo e decisões firmes por parte da comissão. Ainda assim, sua fala não foi apenas técnica. Teve vacina emocional, uma lembrança de que a entrega coletiva supera a individualidade quando o risco é coletivo. Se um abandonar, o esforço coletivo enfraquece, e esse alerta, dito com voz grave, buscou neutralizar qualquer tendência ao desânimo que se infiltra em vestiários sob pressão. Em paralelo às cobranças, Zé Rafael fez uma pausa humana para agradecer o gesto do Palmeiras, a homenagem recebida antes do jogo, e ao fazê-lo resgatou uma narrativa de respeito entre atletas e ex-clubes. Lembrando que histórias se encerram com dignidade quando o profissionalismo impera, esse reconhecimento também alimenta uma dimensão de honra que pode funcionar como combustível moral para o elenco, jogar por legado, não apenas por tabela. Nos bastidores do CT, a repercussão do discurso do Meia foi medida não apenas em palavras, mas em atitudes. Capitães reuniram companheiros para reafirmar o pacto de luta. Os treinamentos ganharam intensidade com exercícios que simulam pressão de jogo real e sessões de vídeo passaram a enfatizar urgências táticas. O recado foi claro: desapego às desculpas, apego às soluções. A torcida, por sua vez, vive uma montanha-russa de sentimentos. A frustração recente convive com faíscas de esperança quando líderes do time mostram coragem ao falar. As redes sociais viraram caixa de som onde pedidos por presença e apoio surgem lado a lado com cobranças diretas, e esse diálogo acirrado entre arquibancada e campo cria um ambiente onde a pressão é coletiva e, se bem canalizada, pode tornar-se arma a favor do Santos. O calendário que se avizinha não oferece trégua. Enfrentar Flamengo e Palmeiras em prazos curtos significa encarar gigantes em suas formas completas, o que exige planejamento minucioso para otimizar fadiga, rotacionar com propósito e preservar atletas-chave. É preciso, portanto, que a comissão técnica combine análise física apurada com coragem para tomar decisões impopulares, mas necessárias. Quem for chamado deve estar ciente de que o momento exige mais do que vontade, exige execução.
Zé Rafael deixou patente que, ao mirar os próximos compromissos, a equipe não pode mais depender apenas de lampejos individuais, precisa de padrões coletivos que impeçam colapsos táticos nos minutos decisivos. Só assim será possível transformar a esperança em resultado palpável. A mensagem anterior não deixou de ser um comando moral. Se a reconstrução demanda tempo, a sobrevivência no presente demanda imediatamente respostas concretas dentro do gramado, e a convivência entre esses dois horizontes, o estrutural e o urgente, será o teste mais severo para dirigentes e comissão. A fala do jogador também aponta para a liderança como instrumento de cura. Jogadores veteranos são chamados a ser exemplos, não apenas por palavra, mas por hábito. Ser líder hoje significa demonstrar profissionalismo em cada treino, falar menos e agir mais, assumir erros e propor soluções, virar as costas para a acomodação. Essa reorientação de comportamento institucional, segundo ele, precisa vir acompanhada por um plano claro de reação que envolva reequilíbrio defensivo, variações ofensivas e um controle mais eficiente do momento de jogo. Porque enfrentar equipes da parte de cima ou da parte de baixo não muda a equação mental. O campeonato é exigente em todos os níveis e qualquer deslize é capitalizado. Zé Rafael repetiu que a nossa luta é essa como quem marca território sobre uma atitude inegociável. A frase, curta, redobra a responsabilidade de cada membro do clube e cria uma narrativa coletiva que não admite subterfúgios. O intuito é manter todos em alerta máximo. Em sábias posturas de quem já viu temporadas turbulentas, ele não se esquivou do passado, reconheceu que erros anteriores abriram uma fenda que hoje exige remendos urgentes, mas não permitiu que o olhar recuasse em lamúrias. A energia, disse, tem que se voltar para resultados imediatos e para a reconstrução que se delineia a médio prazo. A economia emocional do vestiário, assim como a gestão da imprensa, passam a ser peças-chaves. Controlar expectativa, evitar narrativas fatalistas e transformar cada entrevista em ferramenta de foco são movimentos que a comissão deve sincronizar com treinamentos intensos e ações que ajudem a recuperar confiança. A responsabilidade também alcança diretorias, e a Rafael colocou, implicitamente, a necessidade de decisões administrativas alinhadas com o plano esportivo, reforços pontuais, suporte médico eficiente, logística adequada e comunicação transparente podem atuar como alavancas para alterar o rumo do clube. Ainda que o discurso do meio-campista seja essencialmente motivador, ele contém, na superfície, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo. Um recado objetivo: a paciência do torcedor tem limite e a credibilidade do projeto depende de mudanças visíveis no desempenho. Sob essa ótica, o jogo contra o Flamengo assume status de laboratório. Ali será possível medir reação, postura e capacidade de competir sob pressão externa intensa. O resultado não dirá tudo, mas servirá de termômetro para aferir se o Santos é capaz de responder à convocação de seu próprio atleta. Em rotores mais práticos, Zé Rafael sugeriu que a rotina de recuperação física e preparação tática deve receber atenção redobrada. Poupar jogadores sem critério, ou improvisar esquemas em função de cansaço, seria ato de desespero que o elenco não pode conceder. O elemento psicológico foi repetido como fio condutor. Acreditar é atitude, não expediente passivo. Acreditar se traduz em presença, intensidade e clareza de propósito dentro do campo, e isso exige disciplina coletiva. Para além do discurso, o jogador pediu responsabilidade também à arquibancada. Aplausos, cobranças firmes e presença contínua formam a energia que, devidamente canalizada, empurra a equipe em momentos críticos. Ausência de apoio, concluiu, rapidamente se reflete em capitulações. Ao agradecer a homenagem do Palmeiras, Zé Rafael lembrou que respeito e história continuam pautando trajetórias. O gesto adversário foi interpretado como fechamento de ciclo e referência de conduta profissional. Uma lembrança importante de que o futebol transcende o imediatismo e que a dignidade deve permanecer. Em síntese, seu pronunciamento foi convocatório e propositivo, um chamado a abandonar qualquer tentação de entregar o jogo antes do apito final. A mensagem foi simples: existe caminho de volta, mas exige entrega total. Assim, enquanto a contagem regressiva para o fim do campeonato acelera, o Santos vê a necessidade de transformar discurso em rotina, e o fator tempo, implacável, exige que mudanças aconteçam com rapidez e precisão. Se o elenco e a comissão conseguirem traduzir o apelo de Zé Rafael em execução, a permanência será uma meta ainda possível. Caso contrário, o alerta se transformará em derrota. Por fim,
A fala do atleta age como um espelho para a instituição. Reconhecer fragilidades é primeiro passo, mas só a mobilização concreta e imediata, em treinos, decisões e caráter, poderá reescrever o final dessa temporada. A torcida, o grupo e a diretoria foram chamados a uma mesma página, com urgência e disciplina, porque a luta, nas palavras dele, é clara e inegociável: manter o Santos onde sua história manda que ele esteja. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários.